Mas ontem saiu na imprensa inteira que o Luciano Hang, sim, ele foi multado em 85 milhões de reais pela Justiça do Trabalho, que o condenou, e a rede de lojas Havan, por assédio eleitoral, meus caros. E o Luciano Hang, ele, sem as redes sociais, vamos deixar isso muito claro, né? Sem as suas redes sociais, criticou a decisão da Justiça do Trabalho, que o condenou, juntamente com a rede de lojas Havan, ao pagamento dessa multa. O parecer foi publicizado nesta quarta-feira, dia 31. Em nota, ele classificou o caso como absurdo, disse que vai recorrer da decisão, que foi tomada por um juiz de primeira instância, Carlos Alberto Pereira de Castro, da Justiça do Trabalho de Santa Catarina. Abre aspas. Inclusive, na época dos acontecimentos, foram feitas diversas perícias nomeadas pela própria Justiça do Trabalho e nada ficou comprovado, não houve irregularidades. Ainda segundo ele, o magistrado deveria seguir as provas. Na visão de Hang, no entanto, isto não foi feito. Para ele, o juiz seguiu a sua própria ideologia. Mais uma vez, o empresário sendo colocado como bandido. O Luciano Hang é exatamente um sintoma da tradução viva da perseguição e da ditadura que a gente está vivendo aqui. O cara, as pessoas se esquecem, o Luciano Hang está sem contas nas redes sociais, porque estava num grupo de WhatsApp em que uma pessoa teria se referido e falado que preferia voltar a um regime ditatorial do que viver sob a égide do PT. Engraçado que até é engraçado que a profecia dele foi completamente esdrúxula. Porque a gente está no regime ditatorial exatamente porque o PT retomou o poder, graças ou desgraças à justiça eleitoral, que foi tendenciosa e recolocou o Lula, tirou da cadeia o Lula para colocá-lo candidato e o apoiou sistematicamente, censurando o Bolsonaro, dizendo que o Lula não poderia fazer, não era abortista, não era ladrão, tirando imagens do 7 de setembro, tirando a possibilidade da Michelle participar, tirando imagens da ONU, ou seja, a justiça eleitoral agiu como cabo eleitoral de Lula, colocando ele de volta ao poder, e agora a gente vive uma ditadura clara, escancarada, que persegue inimigos, como o caso do Luciano Hang, que tiraram as redes sociais por causa de estar nesse grupo de WhatsApp. Outra coisa, foi tornado inelegível porque estava no palanque junto ao Bolsonaro no 7 de setembro. Chega ao ponto de ter uma declaração completamente esdrúxula do Alexandre de Moraes, dizendo que ele estava vestido de verde periquito, uma coisa assim completamente, absolutamente patética. Não, o cara está no palanque junto com o Bolsonaro no 7 de setembro, é tornado inelegível por causa disso. Aí, eventualmente, agora o cara é condenado, e é o problema sério da ditatória que a gente vive, é que o STF, embora seja a última instância, ele reverbera a jurisprudência persecutória, a jurisprudência ditatorial em todas as outras esferas do judiciário, por óbvio. Os juízes ficam mais propensos a censurarem, a perseguirem. O MP, que já era um órgão praticamente pseudo-progressista de esquerda, fica mais propenso a perseguir. Eu sei que eu vivi na pele. Eu dei um tchau no programa que eu fiz meia hora de discurso contra o nazismo e fui acusado de ser nazista. Pelo MP, pelo Ministério Público, uma procuradora completamente insana, e você vê o currículo dela, ela é uma ativista judicial. Ela é uma ativista de esquerda. E agora o Luciano Hang é condenado a pagar 85 milhões em primeira instância, deixar claro, porque eventualmente teria feito uma propaganda do Bolsonaro para sua empresa, o que é completamente da liberdade dele. E essa lei também é completamente esdrúxula. Pensa bem, se o sujeito que é dono de uma empresa fala, olha, eu preferiria que vocês votassem em determinado candidato a outro, por quê? Esse candidato não se alinha às diretrizes dessa empresa. Não teria problema nenhum. É algo completamente ilícito. Até porque o funcionário pode chegar lá na hora do voto e votar em quem ele tem entender. Pode mentir, inclusive, para o seu patrão uma recomendação de voto, não uma imposição de voto, muito menos um constrangimento. A lei está errada, a acusação está errada, a condenação é esdrúxula e é baseada nessa jurisprudência ditatorial do medo em que vive o Brasil. Uma jurisprudência em que você dá aso a censurar, a perseguir, a colocar... E aí a gente tem uma justiça aparelhada em todos os níveis. Ou seja, a gente vive, eu sempre reitero e repito aqui, uma ditadura completa. Porque nunca se houve, como há nesse momento no Brasil, uma justiça, a própria justiça brasileira aparelhada.
em consonância com a covardia, a letargia e a omissão da maioria dos congressistas. E tem, já que a gente está falando da Rede Globo aqui, tem 2 ex-BBBs, tem o Marcelo que citou uma novela, e tem a conivência, a anuência e o conluio da própria Rede Globo, que grande mídia, vamos ser sinceros, é praticamente a Rede Globo, que faz parte desse consórcio de ditadura, de apologia à ditadura para ganhar dinheiro e também por ideopatia, que a maioria dos jornalistas e diretores da Globo são de esquerda também. Ou seja, você tem uma ditadura perfeita. Para onde você consegue olhar? Universidades, escolas, você tem congresso completamente omisso, você tem a grande mídia, que é a cereja do bolo, que endossa a ditadura e que faz apologia a essa ditadura. Então, é uma ditadura total que a gente está vivendo, e restrita como praticamente em nenhum outro país da América Latina, com essas características específicas do Brasil. E só para a gente, antes da gente rodar a pauta, só deixar claro, tá? Essa grana toda vai para o Ministério Público do Trabalho, tá? Então, é um incentivo maravilhoso para sair por aí multando e gerando ódio entre empresário e empregado. Porque a grana vai para eles, vai para fundo deles, bebê. Vai para fundo deles, vinculado à União. É uma coisa maravilhosa, né? É que nem você dá para o cara da CET falar, ó, quanto mais você multar, mais infraestrutura você vai ter no teu órgão. Olha que delícia, né? Mais dinheiro você vai ter nas suas carreiras. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.